Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou trazer um pouco sobre cultura egípcia e eu vou falar sobre talismãs e amuletos no Egito Antigo. Então vamos lá. Bem, primeiramente o que são talismãs e amuletos? Amuleto é dito que é alguma coisa que traz poder, seja ela de fonte mágica, divina, de crença, envolve alguma crença. O talismã também, né? Basicamente isso. Mas a gente pode considerar amuleto ou talismã de escritas até objetos que a gente carrega. Então, se a gente for usar por essa associação, então, tipo, o terço pode ser um talismã, o escapulário pode ser um talismã, e por aí vai, várias culturas têm. É super normal uma cultura, até se você diz agnóstico, coisa do tipo, você acreditar que alguma coisa pode trazer força ou uma espécie de proteção. Eu acho que é raro ter alguém que não acredite em nada a respeito disso. Acho que a força que é contida no objeto, ou simplesmente o fato de que você leva alguma coisa que marca um momento pra você, ou uma atitude legal de alguém por você, você leva porque acredita que traz alguma coisa boa pra você ali. E no Egito Antigo havia muito disso. Eu vou trazer alguns aqui, alguns dos principais e alguns outros, aos quais os egípcios acreditavam que eles traziam boa sorte, saúde, prosperidade, entre outras coisas. Tanto no momento em que eles estavam vivos, até depois que eles passavam para o pós-vida, vamos dizer assim. Porque eles acreditavam numa vida depois da morte e que só precisaria de alguns amuletos para ser protegido no trajeto até chegar no paraíso. Então eles colocavam em tudo, tanto nas pessoas, quanto na escrita, quanto também nos túmulos. Inclusive até na própria múmia colocavam alguns amuletos. Tem um registro chamado Livro dos Mortos, que talvez depois eu faça um vídeo sobre isso aqui, que fala sobre os rituais que os egípcios faziam para poder alcançar a plenitude do acesso ao paraíso. As etapas, as formas que tinham, os feitiços, os encantamentos que eles usavam para se proteger, para ganhar liberdade, para poder fazer com que sua alma, que eu já falei aqui em outros vídeos, é tratado como que ela possa andar para lá e para cá, ela possa estar livre da matéria e ela possa frequentar e, enfim, várias outras coisas que estavam ali dentro do Livro dos Mortos e que falam também sobre o processo de mumificação, a questão, enfim. E os amuletos, eles estão ali juntos. Alguns falam até que, tipo, desenhe tal coisa, não sei aonde, e coloca essa placa em tal lugar para proteger sobre isso. E assim vai. Mas, depois da introdução, vamos de fato aos amuletos. Eu vou começar com a mais famosa delas, a Cruz Ansata, né? Que ela representa o Ankh. Eu não sei qual dessas pronúncias seria a mais correta, mas pelo que eu já pesquisei, não seria o K sozinho, a pronúncia, seria alguma coisa mais perto do TH em inglês, mas ainda assim não seria lá. Acho que o tipo Ankh, você cortar o barulho do K antes, mas o A sair, sabe? Ankh. Tá certo isso? Seria a mais correta, mas ela representa muita coisa para os egípcios, é basicamente o símbolo mais importante, porque ela representa a fertilidade e a prosperidade. Ela representa um pouco da fecundidade, da representação do que seria Ísis e de toda o amor maternal dela, entre outras coisas, como também representa a questão da fertilidade de Osíris como deus da plantação, da vegetação. Então, juntando esses dois princípios, o Ankh, ele pode ser tratado como um símbolo que traz prosperidade. E até num livro, inclusive, peraí, esse livro aqui, ele fala um termo que eu achei legal, que Ankh também poderia ser usado como um caractere que remete a espelho. E por isso, basicamente, o que ele poderia tratar era aquilo que reflete a vida em sua essência, sabe? Eu achei bem filosófico, eu achei isso bem legal. Outro símbolo também muito importante, que a maioria do povo que já viu alguma coisa de Egito e que não gaseou a aula de história, viu, é o olho de Horus. O olho de Horus, pelo que eu vi, os egípcios chamavam de Udjete, ou Jet, ou Diet, ou Udijat, não sei qual desse caso seria, porque como o Egito ali está perto da Arábia, o J pode ter som de I, né? Então eu ficaria com essa, mas como tá muito junto, talvez o Jet,
Jat, talvez isso. E ele representa a saúde, a regeneração e a prosperidade. Basicamente tudo que é atribuído à saúde e que você supera um mal, uma dificuldade, uma doença. Porque ele faz uma referência à luta que Horus fez contra Set, o tio dele, e que ele venceu. Só que durante a luta ele perdeu um olho na batalha. Então basicamente esse olho, ele representa sobressalência do bem em cima do mal, sabe? Tipo, ele venceu ali o mal, então ele vai representar aquilo. Ele pode ser tanto direito quanto esquerdo. Em muitos lugares eu já vi que era só direito, em outros lugares eu já vi que era esquerdo, e tem essa representação. Normalmente o olho direito é associado ao Sol e o olho esquerdo é associado à Lua, já que Horus é um deus solar. Tá? Outro símbolo também bastante importante que talvez alguns já saibam é a pena, ou pluma, nesse caso. Eu já vi que normalmente é reportado como uma pena de avestruz, que tem que ser grande o suficiente. É o símbolo da deusa Mat e significa, como é que eu posso dizer, como se fosse justiça, mas não é justiça, é ordem cósmica. Do quê? Fica mais fácil de explicar isso. Ele representa com que você está sendo puro e coerente com a ordem cósmica. Não entendi nada. É o símbolo que é usado na hora que você vai para o julgamento, depois da morte. Que é colocado numa balança a pena, a pluma, né, do avestruz, e seu coração. E seu coração tem que ser igual do peso dessa pluma, que significa que você viveu de acordo com a ordem cósmica. Se ele for mais pesado, aí você não passa para o paraíso. Você, enfim, tem destinos lá. Normalmente a alma é morta de novo, vamos dizer assim, e é comida por um monstro chamado Amit, né? Mas esse é o símbolo da pluma, que tá em textos e tá em hieróglifos no caso, né? Tá em túmulos, enfim, entre outras coisas. Um símbolo também, que esse aí eu acho que a galera não sabe, é o Benu. O Benu é a fênix egípcia. Na realidade, levando em consideração que os egípcios, eles ocuparam ali o Egito, a sociedade egípcia existe há mais de 5.000 anos, ali em torno de 3.100 a.C., e os gregos são em torno de 1.800, e eles tiveram uma relação com o Egito, inclusive troca cultural também. Tem a possibilidade de que, na realidade, o Benu seja a expressão correta da fênix, porque assim como a fênix, ele pega fogo, queima, incendia e depois vira cinza, e das cinzas nasce de novo. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Exatamente o contexto principal do que é a fênix, e por isso ele representa a renovação. Mas uma renovação como, tipo, se esgotar e voltar. Uma renovação solar, vamos dizer assim. Quase como um ressuscitar do dia, representando ali o caminhar do sol para os egípcios, que passa no céu, pega o submundo e enfrenta o demônio Apep para poder sobreviver e voltar. Seria como se fosse um resumo dessa representação. Então, tipo, amanhã será o melhor dia. Talvez isso seja a ideia principal. Outro símbolo extremamente conhecido é o escaravelho. O escaravelho era muito forte na cultura egípcia e ele está na mitologia algumas vezes. Ele é reportado como algo que vai lhe proteger de espíritos maus. Você pode usá-lo como um amuleto para proteger de espíritos maus. Por quê? Porque na mitologia ele traz como se fosse, em alguns momentos, em algumas histórias, é como se ele tivesse rolado aquela bola de fezes, só que nesse caso fosse o sol. E aí com isso o sol pudesse caminhar no céu e trazer a prosperidade e superar mesmo vindo do chão, da imundície, da sujeira ou alguma coisa associada disso, como se fosse sobrevivendo ao submundo. Então, basicamente isso, como ele sai dali e tá na imundície, mas ele tá trazendo a renovação, então seria aquele que, tipo, ele não é afetado pelas coisas ruins ao entorno. Ele seria uma proteção nesse sentido de espíritos maus, né? Quem quiser fazer o mal a você. Outro símbolo que eu achei esse bem impactante, apesar de que, enfim, eu sabia que existia, mas é a serpente. A serpente ela é usada em várias culturas como representação de várias coisas. No caso do Egito, ela é representada uma grande renovação. Mas nesse caso, pelo que eu li, eu não vejo como uma renovação solar, como eu falei, de amanhã será um dia melhor. Eu vejo como uma renovação cíclica cósmica, do tipo Apocalipse, sabe? Do pós-apocalipse ou algo desse tipo. Porque os egípcios associavam ela ao fogo, à destruição por causa do veneno. A ponto que o demônio principal da mitologia egípcia, que pode impedir o nascer do sol, é uma serpente, a Pep, por causa do veneno. Então é associado ao veneno, então isso é a destruição. Para eles é como se fosse
a destruição do fogo, enfim, causada pelo fogo, esse tipo de coisa. Estava no deserto, né? Então o fogo está associado ali. Mas o movimento dela na ondula, né? Eles associam a água, então a renovação, a regeneração, nutrição, essas coisas. Então, por causa disso, eles associam as duas coisas, associando assim a duas coisas, que uma se destrói e a outra constrói, é como se fosse a grande renovação cósmica, né? É um amuleto que vai trazer uma renovação para um caos muito grande que você está vivendo e reconstruir talvez melhor ali a coisa. E antes de ir para os dois últimos, eu espero que estejam gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu tenho outros vídeos egípcios aqui, se você gostar da cultura egípcia, da mitologia egípcia, enfim. Em geral, depois, tá? Depois vocês verem. Então, vamos lá. Aí, nos dois últimos eu vou trazer o nó de Ísis e a coluna de Osíris. Osíris e Ísis são dois dos deuses principais da mitologia egípcia. Osíris representa a fertilidade, também é o deus dos mortos. Ele lá, o senhor que julga no submundo, considerado o primeiro faraó, de acordo com a mitologia egípcia, né? O primeiro deus faraó antes de passar para os humanos, enfim. Na cultura egípcia, inclusive, associam o faraó. Primeiro associavam o Osíris, entre aspas, né? Mas depois que as coisas se estabelecem, associam o faraó em vida a Horus e em morte a Osíris. Inclusive, no livro dos mortos fala muito. Bota o nome do faraó, de alguém importante, e Osíris. Eu acho isso um saco, mas eu entendo. É como se fosse pra representar, pra dizer assim, olha, só tô no teu baba-ovo que eu botei teu nome aqui no meu. Sabe? Me protege aqui, me dá uma colherzinha de chá na hora de aliviar aqui a coisa. Enquanto Ísis, ela é a deusa da magia, da maternidade, é uma deusa nutrida, uma deusa que cuida, enfim, é uma deusa que representa que é por causa dela que as coisas se estabelecem, é por causa da manutenção, normalmente associada à magia, e aos cultos secretos chamados os mistérios de Ísis e Osíris, que isso inclusive vale um vídeo à parte. E ela ocupou vários lugares, né, depois que o Egito foi invadido, enfim, saiu distribuindo o nome de Ísis aí, à torta direita, e ela ganhou tanto reconhecimento que ela ganhou o título de Ísis dos meus nomes. Isso, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Eu falei isso em outro vídeo, inclusive. E aí o que é que representam os símbolos dele? O nó de Ísis, que é chamado de Tiet, ele parece muito Ankh, só que ele é um pouquinho diferente, porque é como se fosse uma corda que desse aquele nó e girasse em cima. Então ele fica muito parecido realmente com o Ankh. Alguns egiptólogos falam que a cruz ansata veio do Tiet, né? O Ankh veio do nó de Ísis. Ele normalmente é vermelho porque representa o sangue de Ísis, e ele, assim como eu falei antes de questão de proteção, esse é para trazer proteção. É como se imbuísse seu corpo com a magia de Ísis para que você ficasse protegido das coisas ruins que virão ou que estão aí já aqui, né? Que já estão ali com você. E no caso da coluna de Osíris, o nome é Diet. E ele representa a estabilidade do morto. Normalmente ele diz que é como se com aquilo representado ali no túmulo, juntamente com o nó de Ísis, o morto pudesse ter controle sobre a sua múmia, sobre sua alma, sobre seu Ka, sobre seu Ba, sobre seu Anf, sobre seu Ankh, enfim, sobre várias coisas ali que os egípcios consideram que está no pós-morte. Então é como se fosse um amuleto para que pudesse dar poder tanto de Osíris quanto de Ísis, principalmente eles associados, para o morto estar depois ali. O de Ísis era associado tanto no túmulo quanto na vida, né? E o de Osíris também era associado na vida, também tinha o uso. Inclusive na vida, o de Osíris, ele protegia também as pessoas, dava poder, trazia algumas coisas. E tinha mais um símbolo para falar, que era o As, que é o cajado que tem uma cabeça dupla, que ele representa tanto poder que algumas divindades têm e cada uma com uma característica própria. Mas esse é bem simples. É isso, eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e se não sabem o que escrever, escrevam pirâmide. E é isso, valeu!